Fala galera, estamos aqui em mais um episódio da Academia de Campeões. Hoje estamos com a Bianca Evaldi, que, deixa eu falar uma coisa, ela namora um grande amigo meu, foi uma grande amiga minha da natação, e é muito prazeroso para mim poder convidar os meus amigos aqui, que eu vivi grande parte da vida e que hoje estão tendo muito sucesso. Isso é muito legal, tá? Então, Bi, obrigado pra caramba por você ter vindo aqui. A gente tá gravando num domingo, só pra você ter noção, tá? Então, em domingo, você tem que dar um like aqui, se inscrever, fazer tudo isso que é muito importante. Mas muito obrigado por você estar aqui. Acho que vai ser um papo bem bacana, trazer um pouco da tua história, das mudanças, enfim, tudo que você viveu e pode passar para essa galerinha que está assistindo. Então, muito obrigado. Eu que agradeço o convite. Quando eu recebi o convite, eu fiquei muito feliz, né? E, se for para ajudar o esporte, os atletas, Boa. aí, que é algo que você faz, e eu puder contribuir com isso, nossa, pode contar comigo. E realmente, a gente passou por muita coisa na natação, no esporte, vivemos o triatlo, outros esportes, então a gente tem bastante coisa para conversar hoje. Show de bola. Bom, a gente já vai começar da seguinte forma. Você foi nadadora, depois você passou pelo triatlon e depois você entrou na corrida. A gente vai falar sobre mudanças, tá? Mas antes, pra galera te conhecer, você foi finalista de brasileiro absoluto, você foi também diversas vezes pódio de brasileiro. Conta um pouquinho pra gente do que você conquistou, tanto na natação, como no triatlon, como na corrida, enfim, tudo um pouquinho que você vem fazendo. Então, vou contar um pouquinho da minha história. Eu sou de Jaraguá do Sul, Santa Catarina. Verdade. Então, é uma cidade pequena, Uhum. pouca estrutura para treinar. Então, comecei ali, nadei em Jaraguá até os meus 15 anos. Nunca tinha pegado final de brasileiro, pegava ali medalha estadual, sul-brasileiro. Até que recebi o convite de nadar no Clube Curitibano, em Curitiba. E lá foi onde eu comecei a conquistar as minhas primeiras medalhas de brasileiro. E aí também teve uma grande mudança que eu saí da casa dos meus pais, fui viver sozinha, uma menina de 15 anos. Então, assim, foi uma mudança muito grande. Sim. Fiquei lá até os meus quase 18 anos, onde eu me mudei para Minas. E foi ali que eu entrei para nadar com a equipe principal e ali foi realmente uma conquista de um sonho, assim, acho que muita gente que vem de uma cidade pequena, às vezes com pouca estrutura, eu acho que, assim, eu tinha o grande privilégio que a minha família conseguia me bancar quando criança, sendo atleta, mas de ter chegado lá, assim, foi algo muito bacana e que eu, não só como atleta, mas para minha vida me trouxe muito aprendizado. Boa. Cara, você já entrou num assunto muito legal que eu queria entrar. Hoje, a gente... É uma diferença muito grande de idade da galera de hoje, uma diferença de geração. Mas você, como eu, saiu de casa muito cedo. E qual foi o principal desafio para você de 15 anos ali, sair de casa longe dos pais, uma coisa que você nem sabia se ia dar certo, se ia funcionar, enfim, como que naquela época foi para você viver toda essa mudança gigantesca? E eu te pergunto isso por quê? Porque muita gente que assiste, na verdade, tem essa dúvida e esse medo, né? De, pô, quanto eu devo investir no esporte? Porque talvez você tenha ouvido isso bastante, mas, pô, o esporte não dá futuro. O esporte isso, o esporte aquilo, você tem que arrumar um trabalho, tem que arrumar um emprego, tem que estudar, tem que isso. E tudo bem, ninguém tá falando que você não precisa. Mas a gente viveu coisas gigantescas, né? Tanto eu, quanto você, quanto o Henrique também. A gente pode ver as medalhas e tudo mais que o esporte trouxe pra gente, né? E que a gente vai até falar mais pra frente. Mas como que foi pra você naquela época, tipo, quebrar essa barreira e, enfrentar toda essa imensidão sozinha? Eu acho que até na época que eu estava, né, que eu me mudei, eu nem via como, quais serão os desafios que eu vou enfrentar, porque já era algo que assim, nossa, o que eu tô fazendo tá dando certo, estão me convidando para um clube com mais estrutura e tudo mais. Então eu não via dessa forma. Mas a hora que eu me mudei, aí eu vi assim, a importância da minha responsabilidade, por exemplo, com alimentação, com descanso, disciplina, o cuidado de não ser influenciada pelas outras pessoas, porque os pais, querendo ou não, pelo menos os meus, foram muito importantes na minha construção como atleta. Sempre me apoiaram. Meu pai foi também atleta profissional já, ciclismo, um tempo atrás, então sempre me ajudavam nessa parte. E quando eu fui morar sozinha, eu tive que lidar com tudo isso sozinha. Sim. E o primeiro ano, eu confesso que vacilei. Fui morar Eu vacilei. fui morar em república com outros atletas. Então, tinha atleta que não ligava tanto para descanso, tinha atleta que não ligava tanto para alimentação.
E aí você já quer se enturmar, tipo assim, acho que também a questão da imaturidade de idade, com certeza, de querer se enturmar e tudo mais. E aí os resultados não veio como você espera. Então foi um ano que aí eu parei, sentei, os meus pais foram muito importantes nessa fase de me mostrar o que você está fazendo, com que onde você quer chegar. E foi ali que eu comecei a olhar tudo que eu estava fazendo e conduzindo a minha carreira como atleta. Então eu falei, realmente, não tá legal como eu tô fazendo. Eu tô me deslumbrando com uma vida jovem, morando sozinha, só que desse jeito que eu tô, eu não vou chegar onde eu quero chegar. E aí foi onde tudo mudou. Que aí eu voltei a descansar direito, ter uma alimentação não mais regrada, né? Quando fala alimentação regrada, parece que é algo muito difícil, muito complicado. Mas comecei a me alimentar melhor e os resultados começaram a vir. E aí foi, depois ali dos 16 anos, foi onde eu eu virei a chave e começou a fluir muito bem. Então, com certeza, assim, então tem muitos jovens que às vezes vêm me perguntar, por exemplo, mora com os pais e quer ir para um clube grande. E eu sei que todo mundo quer representar um clube grande e tudo mais, mas eu acho que quando você é jovem, e aí vai muito de família para família, eu acho que é importante olhar de uma forma mais global e não só pensando na medalha, porque que nem você falou, pode ser que dê certo, pode ser que não dê certo. E eu acho importante olhar como atleta e como uma pessoa que está em desenvolvimento também. O que você falou, tem uma parte que você falou que é muito importante, que é essa parte de você seguir as influências, né? Porque, cara, hoje é muito engraçado que lá atrás a gente olhava e admirava alguns atletas, mas ninguém queria ser aquele atleta, a gente queria criar a nossa história. E hoje a gente vê muito esse fanatismo, né? De, eu quero ser igual tal, eu quero ser igual isso, eu quero ser igual aquilo. Isso também pode ser muito prejudicial, porque quando eu me mudei, eu também entrei em república. E aí eu tinha os atletas mais velhos, e a gente sempre foi uma galera que, tipo, a gente sempre foi mais avançado. Então, sempre chegava, ficava amigos dos mais velhos, que já saíam, iam beber, iam pra festa, não sei o quê. E aí acabava que a gente mesmo se estragava, né? Então, essa primeira passagem para você de se mudar, não ir tão bem quanto você esperava, ter que conversar com seus pais, foi talvez algo decisivo para você, tipo assim, falar, pera aí, eu acho que isso realmente tem que ser pensado melhor para eu fazer melhor. Por quê? É o que eu sempre falo para os atletas. Toda fase ruim ajuda a gente a melhorar. Toda fase boa, se a gente não tomar cuidado, ajuda a gente a piorar. Sim. Então, talvez essa fase ruim foi uma fase que te fez mudar para melhor e para crescer e talvez ser o grande diferencial da tua carreira? Com certeza, com toda certeza. Porque ali eu vi a importância da disciplina em si. Eu vejo que eu nunca fui a atleta talentosa, que tipo só caía na água e já nadava super bem. Mas o meu grande diferencial sempre foi a disciplina, a dedicação. E eu acho que esse é uma das minhas qualidades até hoje em tudo que eu faço. E com certeza essa fase da minha vida mudou totalmente. Não acho que todo mundo tem que passar por isso para aprender, né? Então estamos aqui falando com vocês hoje justamente para vocês já levarem... aprenderem a não errar, né? Mas exatamente o que você falou, dos erros sempre levar como um aprendizado. Eu acho que qualquer fase da vida, né? A gente sempre tem que, às vezes, olhar com um olhar mais crítico para as atitudes que você tem, se estão coerentes com onde você quer chegar. Sim, boa. Acho que o mais difícil é você deixar de fazer coisas que te atrapalham, né? Não é só, a gente pega muito, tem que fazer tal coisa, tá, mas o que você tem que deixar de fazer também? Com certeza. Né? Com quem que você tem que deixar de estar junto, o que você tem que deixar de comer, enfim, essas coisas eu acho que são bem importantes. E aí você ficou um período no Curitibano e foi pro Minas. Como é que foi esse teu período no Curitibano? Foram o quê, 4 anos? Foram 3 anos. 3 anos, né? E aí você decidiu mudar pro Minas por quê? E aí eu te pergunto antes. Essa pergunta ela é mais assim, decidi mudar para melhorar, obviamente. Mas assim, o que te fez ter esse start para perceber que, talvez aquele lugar fosse melhor naquele momento? Porque muita gente tem medo de mudança. Sim. Né? Então, o intuito é explicar para eles o que realmente passou na sua cabeça para perceber que, eu acho que vai ser melhor ali do que eu continuar aqui. Sim. Então, na verdade, eu acho que eu pensei muito mais para me mudar para o Minas do que quando eu fui convidada para ir para Curitibano. Eu estava nadando muito bem no Curitibano. Quando eu estava com 17 anos, foi a melhor
o melhor ano da minha vida como atleta. E ali, aí eu recebi o convite e foi onde eu fiquei pensando assim, né? Ai, meu Deus, será que eu vou, será que eu não vou? E aí até falando um pouquinho de uma questão pessoal da minha vida, nessa fase, morava em Curitiba eu, minha mãe e minha irmã. E a minha mãe estava passando por uma fase de depressão muito forte. E em questão pessoal foi, acho que talvez um dos anos mais difíceis da minha vida. E até a natação era o meu momento de me conectar comigo mesma e eu tava ali. E eu acho que é por isso, talvez, foi o melhor ano da minha vida, porque eu me lembro que... o que que vai... Tipo, calma aí. Bora. O que que é eu não nadar tão bem o 400 livre quando eu tenho uma situação muito pior lá dentro da minha casa, assim. Então, eu ia de uma forma muito mais leve, com menos pressão, e aí eu nadei muito bem, assim. Tipo, sem colocar tanta pressão pessoal em conquistar um resultado. Pô, que foda isso, hein? Porque o esporte era a minha cura ali, sabe? Pra me tirar de problemas externos, digamos assim. E quando eu recebi o convite, eu fiquei pensando e a minha mãe ficou muito animada naquela fase, porque ela sabe que para um atleta profissional é um convite muito incrível, né? O Minas é um dos principais clubes do Brasil de natação. E aí, quando eu vi a animação, a empolgação dela, né, de querer melhorar também ali, eu falei, não, então vamos. E realmente, depois que eu me mudei pro Minas, questões profissionais, ok, mas assim, a minha vida pessoal mudou muito, assim. Mudou muito e positivamente. Então, eu vejo a minha mudança pra lá de uma forma que foi muito positiva. E aí, não só olhando de um aspecto como atleta. E aí, foi dessa fase que eu aprendi a olhar a Bianca de uma forma mais global, dando importância a outros pilares da vida e não só como atleta em si, assim. Cara, você fez uma parada muito, tipo, bizarramente legal, você percebeu? Cara, você usou um momento muito difícil, porque assim, hoje com o que eu trabalho, o que eu mais vejo é qualquer vírgula vira um problema. E aí você conseguiu usar de um problema pra fazer, tipo, uma vírgula pra melhorar a tua frase, sabe? A tua sentença, tipo, mas, vírgula, vou melhorar. Isso foi muito legal, porque assim, isso é uma capacidade meio que única. É muito difícil a pessoa estar dentro do furacão do problema ali e ela conseguir olhar pra fora. Não sei se você já parou pra pensar nisso, mas quando a gente tá num problema, tudo e qualquer coisa atrapalha e vira mais problema. E aí você dizer que, pô, com 17 anos, ter uma situação super delicada dentro de casa, porque eu também já tive depressão, então eu sei muito bem como que isso funciona. Você fala, cara, a natação foi o lugar onde eu falei, pô, eu preciso estar leve aqui. Que é o que, pô, se a gente parasse pra pensar, é o que a gente deveria fazer sempre. Levar com leveza, né? E você conseguir fazer essa mudança. Eu acho que na época eu nem tinha muita noção. A gente faz automático. Exato. Só que hoje eu olho e aí depois disso, como eu lido com o esporte hoje em dia. Porque hoje eu tenho outras prioridades além do esporte também. Pô, então legal, o esporte tem que ser algo mais leve pra mim hoje. E isso não quer dizer que eu não vou me dedicar, que eu não vou me esforçar, que eu não tenho meus objetivos. Mas essa pressão excessiva, eu tenho certeza que não vai me fazer bem, não vai me ajudar. Que aí foi o que aconteceu no Minas. Que aí eu fui pra lá e coloquei muita pressão de, tipo, agora eu tô representando um dos melhores clubes do Brasil. Eu tenho que nadar muito bem, eu tô nadando do lado dos melhores nadadores do Brasil, do mundo. Então eu preciso nadar bem, preciso nadar bem, preciso nadar bem. E essa era só a minha preocupação. E aí... Pum. E aí, cenas dos próximos episódios, brincadeira. Mas, cara, já que você entrou nesse assunto, a gente já ia entrar, mas... Beleza, aí você entrou no Minas e veio toda essa expectativa que a gente cria, né? Porque no fundo, Curitibano pro Minas não tinha diferença nenhuma, né? Foi o que a gente criou ali dentro da nossa cabeça. Como que foi pra você mudar pra um clube grande, né? Você que talvez está assistindo não saiba, mas na natação a gente tem alguns clubes grandes. Então tem Unisanta, Corinthians, Pinheiros e Minas, né? São os maiores ali, que sempre estão brigando. E quando você representa um clube desse, você tem, né, uma expectativa muito grande de todo mundo ali querer que você dê resultado. E o esporte, ele é totalmente, como eu posso dizer, para não ser cancelado?
é muito difícil. Vou usar a palavra difícil, porque o treinador ele quer que você dê resultado a todo custo, né? Não existe no Brasil não existe um planejamento de, eu vou pegar o Matheus, eu vou pegar a Bianca e vou construir com ele uma carreira. Não. Você tem 2 anos com o treinador, 3 anos com o treinador, que ele quer tirar o máximo de você. Por quê? Porque depende do nome dele também para dar o resultado. Né? Então, como foi para você, tipo, entrar num clube muito grande, ter essa representação toda, estar com os melhores atletas do mundo ali, ter treinadores que estavam ali nessa pressão toda, enfim, e mais uma vez mudar a sua vida inteira? Quando eu acho o Minas também foi um lugar que eu tive muito aprendizado. Primeiro, cara, com os atletas que eu tava ali treinando, bom, eu tô com o Henrique até hoje, assim, mas... Vocês conheceram lá, né? Sim. É verdade. Sim. Mas ver toda a dedicação e todo o foco no treino, assim... Ali eu entendi que realmente você... Como eu posso dizer? Não é qualquer um que chega na Olimpíada. Por exemplo, você não pode fazer de qualquer jeito achando que você vai chegar lá, assim. Então, os meus ídolos foram as pessoas com quem eu treinei lá, eu digo. E, bom, equipe multidisciplinar, vários olhares, assim, coisa que eu não tinha tanto. Por exemplo, lá, apesar do Curitibano já ter mais estrutura, mas não tinha tanto que nem era no Minas. E treino, muito treino. Eu treinava com a galera do fundo quando eu fui. E hoje eu fico pensando como que eu conseguia fazer aqueles treinos. Eu falo, meu Deus, eram muito, muito fortes, assim. Eu falo, nossa... E eu acho que dos meus grandes erros também nessa fase, eu acho que era não... Eu me sentia sempre, talvez, abaixo. Assim. Então, o Minas tá aqui. Eu, como atleta, tenho que estar sempre abaixo. Então, eu tinha muito medo de, por exemplo, me impor. Então, por exemplo, não se impor que é bater de frente. Mas de você conversar sobre o seu treinamento, sobre o que você tá achando. Então... eu só fazia o que me mandavam, e eu ia, e as coisas às vezes não davam certo. É um treinamento que não estava fazendo sentido, não estava funcionando, e eu acho que eu deixava muito isso, assim, eu sempre fui muito quietinha, assim, até aquela época, assim, e não me impor, e eu acho que esse foi um dos grandes erros meus. Tá. E depois de um tempo, os resultados não estão melhorando como era para ser, não está evoluindo. Eu tinha o objetivo de ir pro Rio 2016, só que a forma que estavam saindo os meus resultados, eu não estava chegando, né? Não ia dar certo. E aí, assim, o que o atleta geralmente tende a fazer quando não tá indo bem? Treinar mais. Então, eu treinava mais e me dedicava mais. Não tinha conhecimentos... eu não sei se eu te falei, mas eu já fiz não, porque eu não me formei em nutrição, só faltam 2 estágios, mas eu já estudei nutrição e estudei muito nutrição esportiva, e ali eu fui vendo um pouco que, assim, na época que eu era atleta, por exemplo, os meus treinadores me elogiavam ou não, de uma forma estética, mas falavam, olha, seu shape tá legal, você tá ficando trincada, então você tá indo, tá ótimo. Só que o que tava acontecendo? Eu tava treinando mais e comendo menos. Então, assim, Não tinha energia pra gastar. E aí, cada vez mais cansada. Aí, disso começou a ter problemas psicológicos também. Eu lembro que eu comecei a ter crise em competição, de ansiedade, crise dentro de treino. Então, aí começou a ficar um clima, pra mim, muito tenso. Então, e você tá no meio desses atletas... acabou pra mim se tornando também uma grande pressão. Falar, eu tô no meio desses atletas e eu não tô conseguindo performar que nem eles. E aí eu comecei a cada vez ficar pior. Eu com certeza não tive um apoio emocional nessa parte ali do clube. E aí eu decidi parar. E aí foi como eu me aposentei da natação, digamos assim. Tá, então a gente parou muito igual. Vamos falar sobre isso. Vamos lá. Eu defendo uma parada muito forte, tá? Que é, treinador não é preparado para lidar com um atleta mentalmente. E assim, os treinadores que eu tive, todos eles foram muito bons. E eles cumpriram o papel deles perfeitamente. Mas eles não sabiam lidar com a pessoa. Então assim, eu tive um treinador que ele sabia tirar tudo de mim e mais um pouco. Isso era ótimo. Só que assim, eu também não tinha esse respaldo de, tudo bem,
calma, tá tudo certo, como que você tá se sentindo? Porque é muito difícil quando você é um atleta muito destacado, como eu fui em categoria, e você chega num momento onde você não tá entrando em tanto destaque. E aí, de repente, você vai lá, por exemplo, no meu caso, eu ganhei a prova que foi o Finkel, e dali eles trocaram o meu staff. E aí eu comecei a cair. E eu sentia, cara, sentia difícil na água nadar, então aquela sensação que, meu, o que que tá acontecendo? Eu não sabia explicar, e eu falava, não, relaxa, tá tudo certo, vai dar certo, não sei o que. Cara, não tava dando certo. E, tipo, ninguém sabia me explicar, ninguém sabia conversar, ninguém sabia falar, ninguém sabia me acalmar. E aí foi o que aconteceu. Começou a desenvolver uma coisa gigante dentro de mim, a ponto de eu desenvolver uma depressão, estar no meu quarto, olhar para a janela e pensar em pular. Então isso é muito louco. O que que você acha que foi o fator principal, talvez, para isso se desenvolver? Foi uma coisa sua, ou talvez foi uma falta desse cuidado com a parte mental que o atleta, que na verdade que as pessoas, né? Não é nem atleta, que as Sim. pessoas ou atleta têm. Quando eu decidi parar, foi um momento, né, complicado, bem parecido com o seu, mas eu colocava muita culpa em mim. Então, eu não cheguei lá, a culpa é totalmente minha, levando todo esse peso. E aí, assim, depois que eu comecei a estudar nutrição, e aí comecei a estudar muito fisiologia e tudo mais, e foi muito sem querer que eu fui começando a ir para esse caminho, na parte de estudo, teórica, e eu fui entendendo, e né, a ciência, na verdade, veio me mostrar assim, a culpa não é só sua, a culpa ali não é só sua. Então, muita coisa poderia ter sido feita para não chegar onde cheguei. Então, desde parte psicológica, parte de treinamento também, alimentação, parte médica, né, quando a gente fala, né, tríade da mulher atleta, mulher 10, já tinham ali vários sintomas que já poderiam ter sido detectados. Então, eu acho que tem responsabilidade? Lógico que eu tenho responsabilidade. Mas ali naquela fase, eu levei toda a culpa para minhas costas, e aí isso foi pesado, muito né? difícil. O que eu senti era assim, cara, eu não consigo fazer. E tipo, eu não consigo. E ninguém pode me ajudar e eu não consigo. E era isso na minha cabeça. Não tinha mas tem uma saída. Mas tem um não sei o quê. Não tinha, não tinha. Então, foi algo muito sufocante porque era aquilo. Eu queria fazer algo, eu sabia que eu conseguia, mas quando eu pulava ali não saía. E tipo, já começou a ficar aquela coisa, O que era bom já aquele não é mais. aperto no peito. E eu falava, mano, o que que tá acontecendo, né? E quando eu falava as coisas, principalmente para treinadores, enfim, amigos, eu falava, meu, puta, não tô afim de treinar, mano. Tô chateado, tô desanimado, tô triste, tô não sei o quê. Ah, para de dar migué. Ah, para disso. Ah, para daquilo. E aí bronca, não sei o quê. Então, é muito louco porque, assim, é legal ver que a gente passou por isso, porque a gente pode falar isso hoje, né? Então, tem muita gente que hoje sente isso e não tem esse apoio, não tem. Hoje, graças a Deus, está muito mais desenvolvida essa parte de apoio psicológico, a gente tem buscado cada vez mais, falado mais, isso tem sido mais normalizado, vamos dizer assim. A galera entendeu que não é coisa de doido. Mas tem muita gente que ainda foca muito no treino, foca muito no suplemento, foca muito no sei o quê, e não sai, né? Ao mesmo tempo que os treinadores também, quando você fala de, precisa de melhorar a capacitação dos treinadores, eles também falam, não, tem que treinar e acabou. Né? Então isso é muito louco, muito triste. E aí você encerrou sua carreira por causa de um fator psicológico, igualzinho eu. Eu acho que eu parei em 2018, foi em 2018, como o quinto melhor do país, assim, fisicamente muito bem. Né, mas mentalmente totalmente desgastado e falando, não, chega, pra mim já deu, acabou e não quero E às mais. vezes você deve até ter pensado também, você terminou como o quinto melhor do país. Que resultado incrível, mas ali você tava se achando uma O merda. pior de tudo, eu tinha vergonha. Eu tinha vergonha de competir. Porque eu falava assim, cara, o que que vão falar de mim? Porque eu sempre fui destaque, aí o que que eu vou fazer? Eu chego na competição, eu perco. Tipo, porra, vão falar mal de mim. Vão falar isso. Tanto que quando eu decidi parar, foram 6 meses. Que até dentro de casa eu não tive apoio. Então, quando eu falei que ia parar, meu pai chegou e falou assim, cadê aquele Matheus? Não te reconheço mais. Cara, aquilo foi um soco sei lá, no meu nariz. E aí eu falei, mano, cadê aquele Matheus? E eu não sabia procurar, não sabia aonde estava o Matheus, né? E aí chegou um momento em que eu simplesmente não fui mais pro treino. E escondido, né? Tinha um bom tempo assim na minha família que eu não tinha mais ido pro treino e acabou. Mas quando isso aconteceu e eu parei realmente, comecei a estudar, a entender, talvez até por acaso você começou na nutrição e eu comecei nessa parte de área de desenvolvimento mental. Eu comecei a entender que, cara, tudo aquilo tinha uma explicação.
Tudo tinha um começo, tudo tinha um passo a passo, sabe? Que a gente poderia ter, putz, evitado pra cacete, cara. E que é o objetivo do que a gente vem conversando aqui. Tipo, a galera assistir e ver que, pô, peraí, se eu tô sentindo isso, então tem uma salvação, pra onde eu vou? Né? O que que eu faço? Né? Então isso é muito legal. Bom, e aí você encerrou o teu ciclo como nadadora, e aí você ficou um tempo parada, não ficou? O que que você fez depois disso? Eu nunca me afastei 100% do esporte. Até porque eu sou de Santa Catarina, né? E lá eu tenho Jogos Abertos, que é a principal competição de lá. E por eu ser catarinense, eu tenho o direito de nadar os jogos. Sim. E aí sempre me chamavam para nadar, então me mantinha nos treinos. Pegava uma academia e treinava. Só que para mim era muito triste eu ir lá e representar e saber que eu não estava na minha melhor fase, estava muito triste treinando. Então eu fiz isso acho que mais um ano e depois eu falei, não quero mais, não quero Até mais foi fazer resiliente. isso. Eu, depois que eu parei, eu fiquei 2 anos sem entrar na piscina. Não, era muito Entrava, triste, tipo muito assim, triste. nem pra me divertir. E aí depois olha só que engraçado, né? Eu fiz um teste extremamente aleatório que o exército convidou algumas meninas para fazer de corrida para entrar na equipe do pentatlo moderno, né? Aí eu falei, tá bom, vou lá, vou correr. E aí eu fiz esse tiro lá, acho que era de 3 quilômetros, e aí corri super bem, nem faço ideia de que eu era o tempo. E aí, enfim, eles me chamaram, só que aí eu tinha que me mudar pro Rio e tudo. Aí eu falei, não quero. Só que aí quem ficou sabendo desse tiro que eu fiz foi o Diogo Sclebin, que é um dos triatletas olímpicos, assim, principais do Brasil. E ele falou, ele tinha se formado, né, em educação física, virou treinador. Vamos entrar pro triatlo e tudo mais. Só que aí eles a gente já tava entrando com uma visão de querer ser uma triatleta profissional, tudo mais. Aí eu vou te cortar porque eu vou te contar uma história. Quando eu comecei a fazer os treinos pro Ironman, o que aconteceu? A gente é atleta, então a gente sabe como treinar, a gente sabe como dividir um treino, como fazer essas coisas. Foi a mesma coisa comigo. Não, você tá correndo muito bem, você tá pedalando muito bem, você tem que começar a competir. Eu falei, irmão, me deixa quieto, eu só quero fazer o Ironman. Não, mas você tem que fazer um triatlo, um short, um olímpico. Eu falei, eu só vou fazer o Ironman. Não, mas você tem que treinar a transição. Eu falei, cara, o que é a transição? É sair da água e pegar a bike? Eu só vou ter uma. Então tá tudo certo. São 12 horas de prova pra uma vez que eu vou fazer isso. Se eu errar, não tem problema, tá tudo bem. Mas é engraçado porque eles já pegam essa nossa essência de atleta e querem botar a gente lá no topo, né? Mas e aí, como é que foi essa tua... Então, aí teve um tempo que eu comecei a treinar, a fazer os 3 treinos, corrida, natação e ciclismo. O ciclismo foi bem difícil, porque assim, quando eu era criança, apesar do meu pai ter sido ciclista, eu não tinha muito esse hábito de andar de bicicleta, até pra não me machucar, não se desgastar. Então, ainda mais speed, aquele pneuzinho super fino. É lindo, cara. Nossa, cai tanto. E só que, principalmente ali na parte da natação, eu tinha uma comparação muito grande com o que eu já fazia. E eu ainda não estava bem comigo mesma em relação à natação, por exemplo. Eu ainda, né, eu parei ali odiando a natação. Eu não tinha feito as pazes. Então, isso influencia ali na parte do triatlo e tudo. Aí eu conversei com o Diogo, falei, eu ainda não desse jeito, porque eu não estava entendendo ainda o que estava acontecendo, né? E eu falei, olha, não tô afim, não quero, e aí decidi parar. Aí nem chegou a competir? Nem cheguei a competir naquela fase. Quanto tempo você ficou ali treinando? Putz, nada. Foi uns mesezinhos, assim, só foi muito pouco. Cheguei a comprar bike, mas foi muito, muito pouco. E aí foi assim, eu nadava de vez em quando, ia mais na academia, fazer uma musculação. E aí eu me empenhei mais na parte da nutrição, assim, de estudar. E aí depois foi a época que eu me mudei para Campinas, que aí não foi nenhum convite de clube, foi convite do namorado mesmo, pra ir pra lá. E aí foi lá que eu entrei numa academia de natação, de triatletas, nadadores, que vão muito para águas abertas. E aí eu ia treinar lá despretensiosamente, só que assim, lá eu via, por exemplo, o pessoal que trabalhava o dia inteiro, chegava à noite e aí treinava pra caramba, assim, fazia uns treinos fortes
E independente ali do resultado que tinha, se era bom, se era ruim, tava lá dando o máximo de si. E foi ali que eu comecei a retomar do por que eu comecei a nadar, assim? Por que Legal. que eu gostava tanto do esporte, assim? Por que eu gostava tanto de nadar? E foi isso, assim, é o desafio pessoal, a sua evolução, a sua paixão por estar ali, até a parte social, que é importante também. E aí eu comecei a lembrar, cara, é isso, é disso aqui por isso que eu comecei a nadar, que eu comecei a me empenhar, a querer evoluir na natação. Não era, de fato, pela medalha em si, de conquistar, querer ir para uma Olimpíada, isso foi vindo depois, mas qual que é a essência, de fato, ali da academia da minha cidade? Eram os meus amigos, era a natação, eu evoluindo comigo mesma, era isso. Então, aí eu fiz as pazes com a natação. E aí eu lembrei, assim, eu vim da cidade pequena e eu cheguei no principal equipe da natação do Brasil. Cara, isso é demais! Não é todo mundo que chega, assim. Tem gente que vai além, tem gente que vai além, com certeza. Mas, cara, a minha história é a minha história, eu tenho que ter muito orgulho dela. E aí foi quando eu fiz as pazes, assim, com a natação. Foi com a galera dos atletas amadores. Então, eu falo muito, cara, eu admiro os atletas amadores, assim. Independente se você é o campeão do Ironman ou se você tá fazendo ali porque você gosta. Se você é o último que chega. Mas você tá ali com amor no que você faz. Então, cara, você pra mim é uma inspiração. E eu acho que é isso, assim. Cara, que irado isso. Porque assim, tem duas coisas que você falou que são importantes pra mim, tá? Primeiro, por que você começou? E muitas vezes a gente esquece, né? Porque hoje o mundo ele é muito comparativo, é muito fácil a gente pegar o celular e ter acesso a todas as pessoas que estão ali. Então eu olho ali, eu olho e falo, nossa, sei lá, o Henrique tá fazendo tal coisa. Puta, eu não faço. Fulano tá não sei aonde, eu não tô. Ciclano não sei o quê. Só que, pô, por que você faz o que você faz, sabe? Tipo, por que a gente tá aqui num domingo? Por quê? É muito legal isso, porque muitas vezes a gente esquece. E esse outro fator que você falou é muito louco, porque eu vivi isso dentro do triatlon, que era, você fazer um Ironman é algo muito foda. Só que quando você tá dentro do meio, não é. Porque todo mundo já fez. Ou todo mundo faz. Então, tipo assim, você vira alguém comum. Só que, pô, você foi pódio de campeonato brasileiro. Então, teoricamente, você foi dentro das 3 melhores da história do teu país a fazer alguma coisa. Tipo, quantas pessoas são, sei lá, top 10 em fazer algo do país? É muito louco quando a gente para pra comparar dessa forma, né? Não é nem você conseguir o espaço dentro de um clube grande ou de uma empresa grande, enfim. É você, cara, eu tive uma premiação de terceiro, segundo, primeiro, não importa. Dentro de alguma coisa que eu fiz durante anos. Então, quando você parar pra pensar nisso, você vê que é, tipo, muito maior do que a gente imagina, né? E aí, eu entendi eu fiz as pazes com a natação, é tipo, cara, eu entendi o que eu fiz. Eu entendi o que eu consegui conquistar, eu entendi o que eu consegui realmente, pô, o meu espaço ali dentro. E isso é muito legal, porque muitas vezes a galera, cara, a gente olha pra gente assim, né, e fala, pô, mas a Bianca, mas o Matheus, mas o fulano, tipo, eles estão muito na frente. É, mas a gente já começou lá atrás. Sim. A gente já foi a criancinha que não nadava no Curitibano, não nadava no Unisanta, que nunca ganhou uma medalhinha, que passou por dificuldades e hoje, depois de tantos e tantos anos, conseguiu superar alguma barreira, né? Então é muito legal, porque eu até anotei o que você falou aqui, o porquê que eu comecei a nadar, porque tem muitas vezes que eu esqueço, tipo, por que eu não tô fazendo isso daqui? Vai no automático. Por que eu Só tô... as metas e as metas e esquece isso. E aí deixa de ser, às vezes, uma coisa prazerosa, mais leve. Não que, todo dia eu vou, né, treinar. Sim, até porque não dá, mas assim, na maioria das vezes, se você conseguir pegar e levar essa leveza de, cara, peraí, eu faço isso que eu quero, ninguém tá me obrigando a vir aqui. Eu faço isso que eu gosto. Ah, mas eu sou atleta profissional. Você pode parar. Ninguém tá te obrigando, né? Sim. Esse é o ponto. Mas legal. E aí, pô, você se entendeu com a natação e começou a correr. Sim. Aí a gente vai entrar em 2 pontos aí. Primeiro, você virou, posso falar uma influenciadora? Sim, sim. Uma influenciadora que, pô, isso é ótimo, porque você gera uma puta verba pra você fazendo o que você gosta, e você começou a correr. Sim. E aí como é que foi?
Como é que é? Isso. Como é que é ser bom em tudo que faz? Porque aí sai de um, vai pra outro, vai pra outro, vai pra outro, aí vira melhor atleta, pega tempo pra ir pra Nova York, como é que funciona? Então, aí, na verdade, só antes de eu começar a correr, eu voltei pro triatlo. Eu falei, não, Voltou? vou dar mais uma chance pro triatlo. Vou dar mais uma chance. Veio pandemia. Tá. Aí, nessa época, ficamos um ano Tempo em parado. casa, fazendo aqueles treininhos chato dentro de casa. Assim, eu não gostava, né, de fazer aqueles treinos, mas eu e o Henrique, a gente fazia lá, a gente fazia. Isso é legal, né? Vocês estavam juntos o tempo inteiro, então, tipo assim, um motivava o outro e tal. Isso era bacana, legal. Sim, foi uma fase interessante. Não que eu quero passar por isso. Se estão de juntos volta. é porque funcionou, né? Então tá bom. E aí as coisas começaram a abrir de volta, só que a academia demorou muito pra abrir, foi uma das últimas coisas. Foi. E aí o Henrique falou, cara, vamos começar a correr, vamos começar a andar de bike, vamos fazer esporte ao ar livre. Aham. E aí, beleza. E, assim, acho que o nadador tem muito uma coisa boa, né? Que é focar nos detalhes, aprender de questão de técnica e tudo mais. Então, a gente vai pegar um treinador de ciclismo para ensinar a gente a pedalar da maneira correta. E aí, a gente pegou um treinador e aí começou a aprender e tal. Aí, ficamos um tempinho treinando, aí a gente começou a correr. Aí depois começou a abrir as piscinas, colocamos a natação junto, e aí a gente se inscreveu na primeira prova de triatlon juntos. Aí a gente fez, foi incrível. Nossa, a primeira prova de triatlon foi muito legal de completar. Foi na distância sprint, mas assim, foi incrível. E aí eu fiquei um tempinho no triatlon, né? E aí, nessa fase também veio junto a minha área profissional, tanto como influenciadora, como eu trabalho com marketing também. Sim. Social media, basicamente. E aí eu comecei a me dedicar muito na parte profissional também. E aí o triatlon tem uma rotina muito pesada. Diferente, digamos. Então, eu comecei a pensar o que eu quero como Bianca, com os objetivos que eu quero atingir dentro do esporte. E sim, eu sou uma pessoa exigente, eu tenho que trabalhar às vezes isso. Achei que era só eu, cara. Então eu falei, olha, assim, tá ficando muito pesado pra mim eu treinar do jeito que eu quero pro triatlon e performar no trabalho como eu quero também. Então aí foi que eu decidi ir pra corrida. Porque querendo ou não, a corrida, eu vou trabalhar cedo, eu consigo passar o treino pra noite. Mais democrático, com certeza. Por exemplo, vim pra Santos, eu consigo treinar. Só levar o A bike tem uma burocracia, né? De ter que trazer a bike, até mesmo a natação, de conseguir arranjar a piscina pra treinar. E até a questão de querer dar mais atenção como namorada, de querer sair mais com o namorado, dar atenção mais pra minha família. Hoje em dia, tudo isso pra mim é importante. Sim, sim. Então, eu falei, vou só pra corrida, porque ali eu consigo me dedicar do jeito que eu quero como atleta, treinar e trabalhar do jeito que eu quero, que, graças a Deus, tá indo super bem. E aí foi isso, assim, comecei a correr, tive alguns problemas de lesão no começo, canelite, tudo. No departamento médico. Então, aí foi um tempo que eu tive muita paciência de ficar em distâncias curtas. Tá. Eu falei, se eu colocar mais volume, isso aqui vai dar ruim. Então, assim, eu tive muita paciência, disciplina, de tanto fortalecimento, descanso, correção técnica, de evoluir tecnicamente na corrida, para ir aumentar as distâncias. E aí, esse ano que eu fui para os 21. Viu só? A diferença de uma pessoa que entende de um cabeçudo. Lesionado, não lesionado, viu só? Eu sempre fui muito certinha, assim, com isso. E eu gosto, por exemplo, eu tô no 5, eu quero evoluir no 5. E aí, depois eu vou pros 10. Aí, eu vou pros 10, quero evoluir nos 10, depois eu vou pros 21. Legal. E aí fui pros, tô treinando pros 21. Participei da meia maratona do Rio. E lá, pra mim, foi, tipo assim, superou as minhas expectativas de questão de resultado. E aí, peguei o índice pra maratona de Nova York. E aí, tá todo mundo, vai, você tem que ir, meu namorado querendo que eu vá, né, pra levar ele pra Nova York. Vamos levar isso, vamos testar, vai que, né? Mas eu sou essa que
não, eu quero treinar certinho pros 21. Uhum. Tá muito próximo uma maratona pra eu treinar, eu quero fazer as coisas muito bem certinhas. Então, esse ano não, ano que vem, talvez, ano que vem, talvez. Mas eu gosto desse planejamento pra conquistar o objetivo que eu quero, assim. Pô, isso é muito legal, porque assim, traduzindo para quem tá assistindo, isso não é somente planejamento, mas é paciência, Sim, que é o que muita gente não tem, sim. que é o que muito atleta não tem. O atleta, ele tá, sei lá, ele começou ontem, ele quer já ser campeão do mundo. Ele começou agora, ele já quer não sei o quê, ele quer melhorar o tempo inteiro. E a gente sabe que tem essas fases de, pô, lesão. Eu também passei por essa fase de canelite, de não sei o quê, tal, tal, tal. E agora, por essa, vamos dizer assim, cabeçudice, para não falar um palavrão aqui, eu ia me inscrever numa outra maratona. Então eu ia fazer, eram 108 quilômetros e tal. Já fiz alguma outra maratona, Matheus? Não. Qual foi a distância que você correu? 42, dentro do Iron. Então, comecei. Aí, obviamente, me lesionei, porque né, é um excesso de volume muito grande. Então, não preparei meu corpo para aquilo. Qual é a lição? Para, respira, vai com calma, aprende, tal, tal, tal. Prepara seu corpo para fazer aquilo. Então, muitas vezes é aquela coisa que a gente brinca, né? Tipo, prepara o teu solo ali, planta sementinhas legais, porque você vai colher aquilo que você está plantando. E aí, muito legal quando você fala tudo isso, porque mostra que, assim, você é uma atleta incrível, vamos dizer assim. Você tem resultados ótimos em tudo que você faz, mas porque, muito possivelmente, você vem nesse nível de detalhe. Você vem nesse nível de paciência, você vem nesse nível de aplicação. Não, peraí, eu tô no 5, deixa eu dar o meu melhor aqui primeiro. Depois deixa eu dar o meu melhor nos 10, deixa eu dar o meu melhor nos 20. Então, isso é muito bacana, que muito atleta não tem essa paciência. O que você acha que fez você desenvolver essa capacidade de respirar e querer passar por cada detalhezinho do processo? A natação, com certeza, me ensinou isso, assim, né? Que eu tenho que ir conquistando, fazendo pequenas conquistas até eu chegar no objetivo principal. A questão, né, depois que eu virei essa chave de lidar com o esporte com mais leveza. Então, assim, lógico que quando eu entrei no triatlo, todo mundo queria que eu fosse já fazer um Ironman. Ah, e quando você vai fazer o Ironman? Eu sou triatleta, mas você já fez o Ironman? Então, tinha muito essa. Só que, assim, hoje, o esporte é pra mim, o importante é eu estar praticando. Então, assim, não tinha essa vontade louca, assim, de querer conquistar aquilo. E até porque, quando eu penso, como eu sou uma pessoa, né, que pensa nos detalhes, tá, vou fazer um Ironman. O que eu tenho que fazer pra conseguir completar a prova do Ironman? Então, você sabe que é muito treino, você sabe que são horas na bike, você sabe que são horas na corrida, e eu não estava disposta a passar por isso. E eu sei que se um dia eu fizer o Ironman, eu vou me dedicar tantas horas que eu tenho que treinar, mas naquele momento eu não estava disposta. Se eu quero fazer um Ironman e com toda a performance que eu quero fazer, que eu quero chegar, eu vou ter que me dedicar àquilo. Não, eu não vou chegar naquela performance treinando de qualquer jeito, fazendo de qualquer jeito. Sim. Né? Então, você quer conquistar, né, a medalha olímpica, mas você está disposto a treinar 2 vezes por dia? Você está disposto a ir dormir cedo? Então, eu sempre penso nesses detalhes para quando eu quero conquistar alguma coisa, assim. Sim. E é isso, assim, também a questão da leveza. Então, o importante hoje em dia é eu estar praticando, fazendo aquilo que eu gosto dentro da minha rotina, dentro da minha realidade. E é isso, assim. Então, passinhos por passinhos, vou chegando lá, Hoje em dia eu não me importo, sei lá, vou fazer uma maratona com 50 anos. Tá tudo certo, vou fazer com 50 anos, né? Hoje tenho bastante idade, bastante energia, mas eu tô muito feliz, assim, onde eu tô. E eu acho que é isso, assim. E essa é a minha forma de pensar. Tem gente que pensa mais de uma prova que são de, às vezes, uma superação, talvez, de querer passar, fazer o 42, fazer uma ultra. Se isso te motiva mais, cara, tá tudo certo, tá tudo bem. Eu acho que é só você estabelecer seus objetivos de acordo com a realidade. E isso é desde a sua entrega e com a rotina que você está estabelecendo. Fazer, né? Exato. Isso que você falou é muito importante, né? Tipo, quanto você está disposto a fazer isso? O quanto você está afim de abrir mão, o quanto você está afim de investir, o quanto você está afim de se dedicar, porque tudo isso aí, cara, envolve. Pô, hoje é domingo, cara, a gente não precisaria estar aqui.
sabe? Quando você tá a fim de abrir mão do teu fim de semana para se dedicar um pouquinho a mais sobre algo. Quando você tá a fim de sentir dor, porque a gente foge de dor. Quando você tá a fim de, pô, trabalhar, de se dedicar, de... É aquilo que a gente sempre vê em todos os atletas de alta performance, né? Os caras falam, cara... Na verdade, o Cavaco, ele falou uma coisa no último podcast muito legal. Ele falou assim, é amor. Por quê? É você fazer algo que você não sabe se vai dar certo, mesmo assim você abre mão de todas as pessoas que você ama, de todas as coisas que você gosta, de tudo que você quer fazer, mas você nem sabe se vai dar certo. Sim. E aí você fala, cara, eu não sei quando que eu vou fazer uma maratona, mas eu quero fazer, então acabou. Só que isso também a gente leva pro lado do esporte ali, pro atletinha que tá começando e tal. Cara, você tá no começo, às vezes você tem 12, 13, 14, 15 anos e você quer, tipo, já quero ter o resultado de uma vida. Sim. Né? E que, cara, não é assim que funciona. Você tem as etapas, você tem os passos, você vai ter que tomar uns capotes pra aprender, você vai ter que ter uns ralados pra ficar mais forte. Porque querendo ou não, é assim que funciona. Ninguém aprende nada no amor, né? Então, quando você vê um atleta que ele só ganhou, primeira derrota, o que acontece? Já vai embora. Né? Então isso é muito importante, tudo isso que você falou, até pra mim, tá? Eu pego às vezes de vez em quando uns negócios desses. Mas, diz aí pra mim, como que foi ter esse apoio da Samsung, como isso veio, como que você realmente conquistou isso, porque é legal, assim, pra gente trazer pra galera que hoje, na nossa época, na verdade, não tinha nada disso. Não. Conseguir um patrocínio era um inferno. E quando você conseguia, era tipo assim, vou te dar uma água. Você não era nada do que você precisava ou queria. Como é que foi pra você, tipo, investir nisso, conseguir isso, pegar isso e agora, pô, poder viver disso? Sim, isso é muito legal, de até de falar isso, né? Porque realmente a gente sabe que ser atleta requer investimento, requer apoio. E tem gente que critica as redes sociais, né? Nessa questão, atleta amador consegue mais que atleta profissional, às vezes, né? De trabalhos com marcas. Mas eu olho isso de uma forma muito positiva. Eu acho que é aprender a usar a ferramenta a seu favor. Tá. Então, hoje eu sou uma atleta amadora que trabalha com as redes sociais de marketing de influência e as marcas trabalham comigo hoje em dia. Porém, toda vez que eu trabalho com as marcas, principalmente essas que são mais a longo prazo, né? Que existem os trabalhos pontuais e existem esses a longo prazo. Hoje eu já estou com a Samsung há 1 ano e meio. E toda vez que eu fecho com eles, o meu trabalho com eles é voltado a um marketing que eu vou fazer. Então, não está relacionado com o resultado que eu tenho nas provas. É o resultado que você entrega pra eles. O resultado que eu trago pra eles. Então, é ali na questão da parte de marketing que eu vou fazer dentro da minha rede social. Então, até uma dica que eu dou para tanto atleta como marca é sempre estabelecer o que você vai entregar e o que a marca vai te entregar. Então, você é atleta profissional. O que você vai entregar para a marca? Você vai entregar resultado ou você vai entregar a divulgação ali nas suas redes sociais? Ou os dois. Não importa, mas você tem que deixar tudo isso muito bem determinado para a marca. E a marca também entender isso. Por exemplo, tem atleta que não mexe com rede social. Tá ali, posta alguma coisa ou outra, mas assim, não mexe. Ele não, às vezes, não é considerado um digital influencer. Hoje todo mundo é influencer, mas assim, não é o trabalho da pessoa. Então, assim, não faz sentido a marca exigir postagens e engajamento e tudo mais, sendo que aquilo não é aquilo que a pessoa quer. A gente vai investir nessa pessoa também, né? Então, eu acho importante hoje os atletas trabalharem, né? Tanto essa parte digital como de outros meios. Então, até mesmo você dar uma reportagem na TV, hoje tudo isso é muito importante. E eu acho que no Brasil se dá pouca importância nisso. Total. E então é importante, com certeza. E eu acho que aí tá uma ferramenta de você, às vezes, fechar com marcas que vão te auxiliar na sua preparação, mas feche algo pensando ali no digital, em criar conteúdo. E você não precisa depender do seu resultado para você manter a marca, o seu apoio. Então, eu acho isso muito legal. Eu posso falar no nome... Ouçam isso, por favor. Posso falar o nome de marca aqui? Pode. Uma marca que eu acho que trabalha muito bem isso é a Z2, do gel. Então... que legal. Eles... junto, né? Que demais. Então, eu acho que eles têm muito, muito bem essa visão, porque eles trabalham com atletas amadores e trabalham com atletas profissionais. Com o atleta amador, ele vai exigir o quê?
Ele vai exigir a postagem que você faça e tudo mais, coloca ali na sua rotina. E do atleta profissional o quê? Eu quero a sua imagem para divulgar o meu produto. Então, eles fazem a captação do vídeo e o atleta não se preocupa. Ele tem que se preocupar com o quê? Com o treino, com o resultado. E é isso. Então, você linka a sua marca com a performance. Então, grandes atletas usam os meus produtos. Só que esse produto que atletas profissionais usam, qualquer pessoa pode usar no esporte que você pratica. Sim. Então, eu acho sensacional, assim, a forma que eles fazem isso. Isso que você tá falando é muito legal, porque assim, hoje vocês não estão vendo, tá? Mas aqui nós temos o Henrique, ali no fundo, que é o marido, posso dizer assim, né? Se não é, vai ter que fazer né? Vamos ajoelhar aí, né? Porque já tem uns anos aí. Nós temos atrás da câmera o Rafa, e nós temos ali uma rainha do branding, tá? Então a gente tá falando sobre isso, sobre marca. E, cara, o que você tá falando é exatamente isso, sobre marca. Como que o atleta se vende. E, na minha opinião, e eu me coloco nisso, tá? Atleta profissional é burro. A gente é burro. Por quê? Porque você olha e você espera a marca chegar em você. Ah, por que a Samsung não tá me olhando? Cara, o que você vai vender para eles? O que você tá fazendo em troca? Como que você quer que eles te notem? Sim. Então, hoje eu recebo muito pedido de patrocínio. E como escola do atleta, eu patrocino. Só que o que eu falo para os atletas é, cara, eu quero um retorno 10 vezes maior do que eu tô te investindo. E qual que é o retorno 10 vezes maior? Não é nenhum esforço. É, cara, ele me trazer 10 atletas para assinar a plataforma, por exemplo. Sim. Entendeu? Por quê? Porque é empresa. Então, se você ficar esperando as pessoas te darem as coisas, vão ter 2 pontos, que eu acredito que você me corrija se eu estiver errado. Primeiro, você não vai conseguir nada. E segundo, você tá com a síndrome do cachorrinho pidão. Porque, meu irmão, você acha que alguém vai te dar uma medalha também? Ninguém vai te dar. Se você não tiver essa capacidade, essa vontade, esse esforço de buscar alguma coisa, ninguém vai te dar nada. É importante o atleta, qualquer pessoa que trabalha ali com a rede social, pensar que a marca está fazendo um investimento em você. Seja financeiro ou seja apenas com produto. Seja apenas com produto. Ela quer retorno. Então você tem que pensar, isso não é uma ajuda, é um investimento que a pessoa está fazendo. Exatamente. Ali em você. Exatamente. E aí como que você vai fazer para devolver isso? E aí é legal isso sempre deixar muito bem claro na hora da negociação com a marca, com a empresa. E é lógico que essa minha visão, eu fui melhorando ela, lapidando com minha visão como atleta, com minha visão trabalhando, né, nas marcas, nos bastidores. Não, isso é legal. Dentro da escola a gente tem um treinamento de patrocínio. E lá dentro a gente fala sobre 3 coisas. Parceria, apoio e o patrocínio. O que seriam essas 3 coisas? O atleta, ele já chega, ele nunca fez nada e ele quer um patrocínio. Ah, me dá coisa. Cara, ninguém te dá nada. Ninguém te dá, ninguém gosta que você peça. Então, o que é a parceria? Primeiro você vai lá, aí você, compra um suplemento. Aí o cara, legal, mandei um amigo, vem aqui. Aí, sei lá, Matheus chegou lá porque, a Bianca me falou que o suplemento aqui é mais barato. Aí o cara falou, Bianca me trouxe um retorno. Então, ele te dá um descontinho. Aí, o segundo passo, ele te dá um apoio. Então, você compra um whey protein, ele te dá uma creatina. Você fala, já tá melhorando. E um terceiro passo, acabou. Então, é como se fosse um relacionamento. O Henrique não chega pra você e te pede em casamento no primeiro dia. Não, ele te chama pra sair. Depois, tô pegando pesado, né, Ricardo? Trouxe o anel? Não, vai ter um pedido aqui hoje. E aí, ele te chama pra sair, depois vocês começam a namorar, vai noivar. Então, tem as etapas. E é isso que o atleta não entende. Ele já quer, porque não me patrocina, não isso. Não, e é o que você tá falando, é esse retorno. Então, isso é muito legal porque, Samsung é uma puta marca. Sim. Então, você dá um retorno muito grande, mas você teve que aprender muita coisa pra poder, né, trazer essa intenção da Samsung te notar. Aí já vou pegando o segredo. O que você percebeu que você fez assim diferente, que realmente, foi ali que eu fisguei eles? O que foi a pegada? A Samsung trabalha com diversas personalidades. Então tem galera da moda, galera do esporte. Eu prezo sempre em criar conteúdos de forma naturais, assim, digamos, o que eu realmente sou ali nas redes sociais. Eu não sou a pessoa que fica fazendo muita trend, que tá sempre... Dancinha, enfim, eu gosto muito do conteúdo realmente que tem a minha personalidade. E eu acho que é justamente isso, assim, eles gostam de pessoas que explorem a sua personalidade. E é um grupo realmente muito legal, assim, eu admiro toda a galera ali do time. E de, né, mostrar ali no seu dia a dia, sempre usando o smartwatch, o celular, o fone,
foi uma construção também. Isso foi muito legal, Igual porque... Exato. Igual tudo que você falou até agora. E com eles, assim, eu aprendi muito, sendo mais profissional ainda, como digital influencer, Legal. de olhar disso de uma forma mais profissional, é um trabalho. Sim. E dessa visão de marca, assim, né, de não só, eu sou influenciadora e de querer vender, mas de colocar a essência da marca nos conteúdos, assim. Então eu prezo bastante por isso, quando alguma marca vai fechar comigo, a minha essência dentro das minhas postagens. E assim, é um negócio você tem que estar aprendendo o tempo todo, né? porque sempre tá mudando, No assim. fim, é como se fosse tudo, né? Você tem que estar sempre se especializando. Então, Sim. é muito legal ver, tipo, toda essa tua sequência, porque a gente vê que a Bianca, ela foi a Bianca em todas as etapas. Se você parar para analisar, a Bianca, ela foi a Bianca que teve um começo, parou, entendeu o processo, profissionalizou aquele processo, lapidou aquele processo, chegou no nível alto. Trocou, mesma coisa. Ela parou, entendeu aquele processo, lapidou aquele processo, chegou no Vou não salvar isso pra Gostou? Chegou no nível alto. E é legal, porque assim, às vezes a gente não percebe. Então, você simplesmente pegou e você é a mesma pessoa em cada bloco de coisas que você faz. Né? Eu brinco que hoje, cara, foi 2 coisas na minha vida. Uma eu fui nadador e outra eu tenho a minha empresa. Eu nunca fiz nada além disso. E qual é a outra coisa que você vai fazer? Não faço a menor ideia. Porque eu só fico focado nisso. E acabou. Entendeu? Então, isso é muito legal, por quê? Porque o intuito dessa conversa, desse podcast, é entender como a sua cabeça funciona. E eu percebi. Você entra numa coisa, você entra naquilo. Não tem mais outra coisa fora. Entendeu? Então, para vocês que estão assistindo, é exatamente isso. Talvez muitas coisas te desfoquem. Talvez só tenha que focar. Calma aí, eu quero melhorar no 5. Quando eu melhorar no 5, eu vou pro 10. Quando eu melhorar no 10, eu vou pro... Quando eu melhorar sei lá, no Xing Ling ali, eu vou pra Samsung. E aí você vai fazendo isso. Então, pra gente chegar ao fim, a conversa tá muito legal, não queria. Mas aí depois, né, passa de uma hora... A gente pode fazer mais outra. Pode fazer mais também. Eu vou fazer com mais microfones, que aí vai ter o dia que vai ter 3 microfones e a gente vai ter um pedido aqui de pizza. De pizza. Tô brincando. Brincadeira, gente. Tem gente desesperada ali no fundo, vocês estão ligados. Mas, eu gosto sempre de fazer 3 perguntas no final, tá? Essas perguntas, elas são muito pessoais. Por quê? Porque se eu falasse assim, fala alguma mensagem, tal. Tipo, você vai falar pra qualquer pessoa. Não quero isso. Eu quero que você, primeira coisa, me diga qual foi a coisa que mais te desmotivou na tua vida. Então pode ser alguém que te falou algo, alguma coisa que aconteceu, alguma situação que você viveu, em qualquer área. Qual foi a coisa que mais te desmotivou? Já tá pensando aí, né? Nossa, Te peguei. que mais me desmotivou? O que mais te desmotivou? Tipo assim, putz, cara, isso daqui foi um momento em que eu travei. E como que você passou por aquilo? Mas eu acho que talvez o mais difícil foi essa fase minha de terminar a minha carreira do esporte, assim. Foi o que mais me deixou para baixo, assim, em todos os sentidos, de atleta, pessoa. E aí, para passar por cima, foi uma construção. Foi uma construção. Com certeza, esse foi um período da minha vida ali bem difícil. E até o de parar e de conhecer a Bianca sem a natação, né? Que também é um processo. Isso é legal porque, assim, muitas pessoas não entendem que quando a gente começa algo novo, a gente é uma nova pessoa. E o que a gente precisa é realmente isso. Tá, quem eu sou agora? Porque quando eu parei de ser o nadador, eu precisei ser um empresário. Então, como que eu lido como empresário? Sim. Porque, cara, o atleta, ele é comandado. O empresário comanda. Se eu não mando eu fazer, ninguém vai fazer. Então eu tinha que fazer e eu tinha que me dar esse... Cara, era muito difícil no começo. E aí, por outro lado, eu queria saber de você qual foi a coisa que mais te motivou. Alguma coisa, putz, que, cara, aquilo ali foi o negócio que mais me fez crescer. Ou que mais me deu energia. Ixi. Mas... Queria que você estivesse vendo a cara da galera lá no fundo. Não sei se você... Gente, que difícil. Vou ficar aqui, vou ficar meia hora aqui esperando pra Fica rolar, bota o cronômetro aí, né? É que difícil, né, dizer assim... Eu sei que tem vários, mas talvez tenha alguma que te marcou tanto que você fale, puta, essa daqui foi diferente.
sei lá, às vezes alguma coisa que alguém te falou e que você nem nunca parou pra dar essa importância. Então, acho que vou pegar um recente. Pensando na minha parte profissional como social media, uma empresa muito, muito bacana, que inclusive é de uma plataforma de treinamento cognitivo. Muito legal, se chama Sensorial. Conheço, inclusive já fiz muitos treinamentos de vocês, tá? Só pra dizer. Aí, ó. E eles me chamaram para trabalhar com eles, e aí ali para mim foi um grande desafio, porque eu, como Bianca Empresa, eu teria que dar um passo grande, assim. E aí eles queriam trabalhar comigo, e eu, nossa, será que eu dou conta? Será que eu dou conta e tal? Eu falei, não, vamos lá. E a coisa começou a ir, e eu comecei a me surpreender com o trabalho que eu tava fazendo. Legal. E então, ali eu falei, cara, eu tenho potencial, assim, eu consigo fazer coisas que às vezes talvez eu não imaginava estar, e aí e dar esse passo, acreditar no seu potencial, assim. Então, ali foi depois que eu virei a chave, e aí hoje, nossa, eu adoro trabalhar com eles. Então, acho que foi um marco ali pra mim, pensando, né, no meu lado profissional, que talvez é o mais novo ali, né? O esporte eu já faço há muito tempo. Boa. O meu trabalho ali de bastidor é algo mais novo. Tá. E a última pergunta, que essa é mais tranquila. Qual que seria a mensagem, o recado, o conselho que você daria pra Bianca de lá do comecinho? Tipo, a Bianquinha de 4, 5 anos. Eu acho que seria reconhecer a sua vulnerabilidade, de aceitar, tipo, por exemplo, essa questão dos seus sentimentos de insegurança, de que às vezes te barram, que você pode conversar sobre isso. Eu acho que é importante, na verdade, para não ser rígido o tempo todo, não ser... Ah, você tá inseguro, você não fala que você tá inseguro, então você não sabe trabalhar com essa insegurança que você tem. Legal. Eu acho que seria isso, assim. A gente no esporte é ensinado o tempo todo vai, segue em frente, vai, para de ser fraco, vai. E aí você não enxerga isso e às vezes é tão pouco que para você mudar a chave, que você às vezes não tem esse olhar assim, que você com certeza faz muito isso. Então, eu acho que reconhecer a vulnerabilidade, por exemplo, o seu trabalho, se eu fosse um atleta que estivesse com você, e quanto mais eu falar com você, mais você vai conseguir me ajudar. E eu acho que seria isso, assim. E aí você consegue lidar. Isso é questão pessoal, de sendo atleta, questão profissional. Eu acho que com certeza seria isso, assim. Boa. Cara, você foi a primeira pessoa que falou algo assim, sabia? Todo mundo fala, tenha coragem, seja confiante, seja isso, que não desmerece nada, é muito bom. Sim, lógico. Mas o seja vulnerável é muito foda. Porque assim, o que eu aprendi e o que eu venho sendo muito, principalmente em rede social, vulnerável. Então, quando eu não tô bem, eu falo, cara, eu não tô bem. Quando não acontece tal coisa, eu falo. E aí é o momento que a galera mais se conecta. Porque eles falam assim, caraca, mas você falou, mas gente, eu sou um ser humano também. Eu também tenho dificuldade, eu também. Cara, teve um tempo atrás que foi, parece, sei lá, fizeram uma macumba pra cima de mim. Perdi meu avô, perdi minha avó, isso tudo assim, no período de um mês. Perdi meu avô, minha avó, meu escritório encheu de água, estourou um cano, encheu de água. Tava em São Paulo, o cara me liga, você tá no escritório? Eu falei, não, então, tem até peixe lá dentro. De tanta água que tinha aqui. O que aconteceu? Aí quebrou as coisas do cara lá embaixo, porque vazou lá pra baixo. Tive uma decepção, um relacionamento, enfim, aconteceu assim, um milhão de desgraça. E aí eu falei, a galera, caraca, meu, que legal que você tá compartilhando isso, porque a gente acha que você é um super-herói, e não é, né? Então, quando você fala isso, aceite, saiba, entenda as suas vulnerabilidades, você tá, tipo, dando carta branca pra galera falar, porra, peraí, então eu posso falar sobre isso também, então tudo bem. Então, muito legal. Pô, tô muito feliz, obrigado pelo nosso papo. E aí, a gente tem uma coisa nova aqui, tá? Uma coisa nova. Manda, Rafa. A gente tem uma caixinha aqui da Discordia. Isso aí eu não tava sabendo. Brincadeira, né? Caixinha da Discordia não, é uma caixinha boa. O que tem nessa caixinha aqui? Seguinte, Bi, o que eu decidi fazer? Todo convidado que vier aqui, ele vai dar um desconto para quem quiser assinar a Escola do Atleta. Então a gente tem desconto aqui desde 100% até 5%. E aí você vai tirar um papel. Tá bom. E aí esse desconto ele vai ficar válido por 48 horas. Então todas as vezes que vem um convidado aqui, ele vai tirar um papelzinho
E aí a gente vai ver esse desconto aí. Talvez você seja amada por todos, talvez você possa ser odiada por todos. Tem este fator, tá? Então, deixa eu chacoalhar bem. Os pezinhos aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Estão tranquilos, nada demais. Vou chacoalhar bem e ela vai tirar um papel. Vamos ver quanto vale o podcast da Bianca. Ai, gente, pensamento positivo. Pegou um. Vamos ver? Ah, 20%. ó, 20% Ó, aí, ó. Temos 20% de desconto, então, no link que vai ser, acho que Bianca, sei lá, primeiro a gente tá fazendo isso, eu não sei, vai estar escrito aqui na descrição, mas vai valer por 48 horas a partir do dia que esse podcast está postado, fechado? Então, o que você vai fazer? Tem toda a explicação aqui na descrição, esse é o desconto da Bianca, certo? Isso, beleza? galera, aproveita, a gente conversou muito sobre essa parte Exato. mental, né, do atleta, Com certeza. então... Quanto mais cedo você começar, com certeza a sua carreira vai muito mais longe. Total. E vai ser muito mais leve e, com certeza, muito mais feliz. Vai ser muito mais fácil. E, ó, só pra vocês dizerem que eu não tô roubando, eu vou mostrar aqui. Deixa eu ver se eu acho algum de... Ó, temos aqui 10%. Vamos ver se eu acho algum maior aqui. 50%. Sim. Viu só? Então não tô mentindo, tá? Só pra você depois falar, só tem 20% redundante. Não, tem mais. Certo? Então, Bi, obrigado, de verdade. Foi muito legal ter você aqui. Foi muito importante ter você aqui porque você trouxe assuntos e temas que não foram falados até agora, né? Então, sobre essa parte de ser vulnerável, de passar, de viver e entender que você é essa pessoa que funciona numa construção, isso é muito legal, porque talvez as pessoas se conectem com isso e entendam isso, tá? Então, obrigado mesmo. E agora é um espacinho que você pode falar o que você quiser para quem tá ali do outro lado te assistindo. Eu queria agradecer pelo convite mais uma vez. Eu acho que foi uma conversa que eu queria ter feito há muito tempo já, de expor essa questão da natação. Pô, que legal. Acho que esse lado mais pessoal do atleta, digamos assim, eu compartilho um pouco nas minhas redes sociais, mas assim, uma conversa muito mais Fica mais legal, né? É, muito mais legal de falar, então eu tô bem feliz. Boa. Foi um bate-papo muito especial pra mim, então... Legal. Muito obrigada. Show demais. Gente, então obrigado pela tua presença. Quero te lembrar que se você ainda não apertou os botões aqui embaixo vai te dar dor de barriga. Brincadeira. Mas saiba que a gente também tá no Spotify se você tá vendo pelo YouTube. Ou se você tá ouvindo no YouTube, no Spotify a gente tá no YouTube também, tá? Então você pode olhar, assistir, ver nossa beleza aqui em todos os lugares que é de sua preferência, certo? Ó, não se esqueça que você tem 20% valendo 48 horas a partir de agora, tá bom? Vai estar o link aqui embaixo, porque como é novo eu também não preparei isso daí, esqueci de falar com a equipe, mas a equipe já tá ouvindo ali fazendo as coisas. E sabe que tem episódio novo a todo momento, toda semana aqui, certo? Então te espero aqui. Segue a Bianca lá nas redes sociais. Como é que tá escrito? Bianca.Ewald. Ewald. Tá, soletra esse Ewald aí. E-W-A-L-D. Boa. Na edição dá pra colocar, né, editor? A gente coloca aí na edição, tá? Não deixa de seguir Matheus Louro, Escola do Atleta, que eu acredito que se você tá aqui, você já segue. Tá? E se você quiser, manda mensagem pra Bianca lá, ela vai ficar super feliz de te responder. Mentira, eu tô inventando isso agora. Não, espero que ela fique. Espero que ela fique. Tá? E te espero aqui na próxima. Obrigado mais uma vez e tchau! Tchau!